A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos diante da lição de número 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre o suporte ao combate, ou seja, nessa peleja, nessa luta espiritual, nesse combate espiritual que nós estamos vivendo diariamente, existem algumas ferramentas que nós precisamos ter como uso imediato, mas também nós precisamos de uma reserva de suprimento, de uma reserva de emergência. Nós precisamos ter um pouco em estoque. E nós vamos falar um pouquinho nessa lição sobre a oração, sobre a palavra de Deus, sobre a fé, sobre o serviço cristão. Ferramentas que vão nos ajudar justamente aí nesse suporte ao combate. E sempre quando menciona sobre oração, tem uma ilustração antiga que eu aprendi, a gente leva para a nossa sala de aula um cadeado como esse, e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas espirituais utilizando apenas esse cadeado. Materialmente falando, você vai levar e vai explicar para eles que esse cadeado ele foi programado para fechar e abrir somente com essa chave. A não ser que alguém venha aqui e faça uma abertura de maneira ilícita, ilegal, inapropriada, qualquer outra forma de abrir esse cadeado que não seja quebrando ele será impossível. Por quê? Porque esse cadeado possui um código que está justamente nessa chave. No mundo espiritual também é a mesma coisa. E aí a gente leva essa ilustração, esse cadeado, para explicar para eles que existem coisas que Deus só vai fazer através da oração. Então, não adianta a gente cantar. Tem coisas que Deus vai fazer só quando a gente orar. Então não adianta você vir aqui e forçar esse cadeado aqui para ele abrir de uma outra forma. A única forma desse cadeado se abrir é através da chave, do código. Assim também é no mundo espiritual. Existem coisas que não adianta, irmãos. A gente vai para a igreja, vai jejuar, vai orar, vai buscar a Deus em oração, mas essa porta ela não vai se abrir por causa que a gente está orando. Tem coisas que vão se abrir quando a gente se entregar à vontade de Deus, quando a gente se render à vontade de Deus, quando a gente exercitar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mesmo que naquele momento a gente não tirou um período de oração, mas Deus percebeu fé no nosso coração e Ele vai nos dar aquilo. Mas tem coisas que Deus só vai fazer se a gente orar. Existem portas que só vão abrir se a gente chegar em oração e falar assim: Pai, me abra esta porta. Aí o Senhor vai e abre esta porta para você. Existem coisas que a gente vai fazer que Deus só vai realizar em nossa vida se a gente orar. Um livro que eu li muito tempo atrás, do Atmani, que fala sobre oração, ele diz assim: por causa da vontade de Deus e dos propósitos eternos de Deus que a gente nunca vai conseguir atingir, existem coisas que Deus determinou que só acontecerão se os crentes orarem. Por isso que Ele nos convida para a oração, por isso que Ele nos convida a nos estimularmos a oração uns pelos outros. Tem coisas que Deus só vai fazer através da adoração. Quando nós estivermos adorando a Deus, chorando e as lágrimas caindo, uma porta vai se abrir, um anjo vai vir a nós e vai entregar uma bênção represada há muitos anos. Mas a gente naquele momento não estava orando, naquele momento a gente não estava buscando, naquele momento nós não estávamos fazendo propósito nenhum, mas a resposta veio porque tem coisas que Deus só vai destravar com a ferramenta ideal, com a ferramenta apropriada. Por isso, na batalha espiritual, no campo de batalha, a gente precisa desse suprimento. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa lição. O título da lição, nós vamos trabalhar hoje, lição de número 12, o suporte ao combate. Nós teremos aqui o Salmo 119, verso 4 ao 9, como texto de referência que diz: Tu ordenaste os teus mandamentos. Eu destaco essa expressão: para que os cumpramos à risca. Tem coisas, como eu já disse, que Deus só vai fazer quando a gente cumprir a sua palavra à risca. Verso 5. Tomara seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos
Então não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Estava ouvindo uma palavra, uma reflexão esta semana, e veio a calhar com essa palavra de hoje, né? O pastor ali estava trazendo um ensinamento, porque tem muitos jovens que procuram aconselhamento, só que ele busca aconselhamento para uma área, mas ele não está buscando a ferramenta apropriada. Vou dar um exemplo. Aí o jovem passa muito problema com fornicação, com prostituição, com essa área da pornografia. Ele sofre muito com isso. Aí toda hora cai, busca liderança, se arrepende, chora, e ele fala assim: oh meu Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas como eu tenho jejuado, eu não consigo fugir do pecado da pornografia. E esse pastor trazendo essa reflexão me trouxe à memória para essa própria lição também trazer essa reflexão. E aí ele contando que quando ele aconselha esses tipos de jovens, ele diz: olha meu filho, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tomar algumas outras atitudes, só oração não vai valer. Se você, por exemplo, namora com uma moça, se você se encontra com ela todos os dias, se você fica sós com essa mulher todos os dias, se você fica sozinho com a sua namorada num quarto sozinho vocês dois, se vocês andam de carro sozinho, obviamente que humanamente falando você vai recair, vocês vão cair o tempo todo. Agora, você quer se firmar? Ore a Deus, jejue a Deus, mas só isso não bastará. Você vai precisar se abster dessas coisas. Você é viciado em pornografia e tem um computador dentro do quarto, não vai vencer essa tentação. Pegue esse computador, coloque lá na sala onde todo mundo está. Porque aí você vai tomar os devidos cuidados. Você nunca mais vai entrar naqueles sites, sendo que você tem pessoas na sala te vigiando, ajudando a te vigiar. Então tira o computador do quarto, coloca na sala e assim Deus vai estar te ajudando também. Então no mundo espiritual, irmãos, existem algumas ferramentas que a gente precisa usar no tempo certo, no momento exato. Então, quando a gente tem que reivindicar a palavra, reivindicamos a palavra. Jesus estava na tentação, sofrendo ali a tentação de Satanás no deserto, e tem momentos ali na tentação que ele enfrentou o diabo apenas com a palavra de Deus. Houveram momentos no ministério de Jesus que ele se retirou e foi orar a noite toda, a noite inteira orando a Deus. E aí ele se levantava pela manhã, se reabasteceu dessa ferramenta e agora ele vai caminhar com outras ferramentas, através da palavra, do serviço, da fé, da adoração ao Pai. E assim também somos nós. Nós precisamos de um certo momento usarmos a fé. Em outros momentos, a fé não vai adiantar. Nós precisaremos reivindicar a palavra de Deus. Existem outros momentos que a gente só vai vencer orando e jejuando. Mas existirão outros momentos que a gente só vai vencer quando se render a Deus em oração. Tem portas que Deus vai abrir quando nós estivermos lavando os pés uns dos outros. Quando nós estivermos servindo ao próximo, portas se abrirão para nós. Então, em cada tempo, em cada momento, nós precisamos nos municiar dessas ferramentas espirituais e é sobre isso que nós vamos mergulhar a partir de agora. A nossa introdução diz assim, na guerra convencional, é importantíssima a logística, que é o serviço responsável pelo suporte ao combate. A logística é quem garante que um exército dure na ação, levando alimento, munição, combustível. Na batalha espiritual não é diferente. Precisamos de alguns elementos da logística espiritual para que duremos no combate. Eis a razão, nesse exemplo que eu dei, que muitos jovens não vencem a questão da pornografia, por exemplo. Por quê? Porque eles até oram, até fazem propósito, até eles confessaram, até eles têm um coração arrependido, mas o computador continua dentro do quarto. Enquanto ele não for lá pegar aquele bendito do computador, tirar dentro do quarto, colocar numa sala e colocar uma câmera bem em cima, para que pessoas estejam monitorando ele, ajudando ele a se vigiar, ele não vai vencer aquele pecado.
não vai vencer aquela tentação. Então existem vários tipos de ferramentas e na batalha espiritual, se a gente usar a ferramenta errado, num tempo errado, provavelmente a gente vai ser abatido, mas se a gente usar a ferramenta certa num período apropriado, com certeza nós vamos ser bem-aventurados e alcançaremos êxito na batalha. Olha o nosso tópico de número 1, diz assim, ó, preparação diária, o exercício da oração e da leitura da palavra. Não pode se resumir somente ao culto. Pelo contrário, o cristão deve cultivar uma vida de oração e de meditação na palavra. E aí nós vamos ver um por um. Primeiro tópico aí, 1.1, nós vamos falar em primeiro lugar sobre oração, o poder da oração. As escrituras mostram inúmeras vezes Jesus em oração ao Pai. E aí tem os textos, Mateus 14 e Lucas 6. A Bíblia afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e devemos orar uns pelos outros. A oração é o meio pelo qual apresentamos as nossas necessidades diante de Deus. Infelizmente, muitos não têm uma vida de oração, ou quando oram, não oram com qualidade. A oração deve ser um exercício de piedade, reverência, entrega e disciplina. É importante e necessário manter uma vida de oração. Não podemos orar somente na tribulação ou para pedir algo a Deus, mas para agradecer, para rogar, para estar perto do Rei, pois quem está na presença do Rei contempla sua majestade. E nesse tópico, a gente falando um pouquinho sobre esse exercício que é a oração, a gente pode comparar com um corredor. E aí a gente perguntaria para um corredor que hoje ele tem a capacidade de correr uma maratona de 42 quilômetros. Né? Dá 42 quilômetros para uma pessoa correr é muita coisa. Mas se a gente conversasse um pouquinho com esse atleta, a gente ia perceber que esse atleta tem uma disciplina diária, ele tem uma alimentação diferente, ele tem treinamentos de rotina, ele tem treinador específico, ele usa uma roupa específica, ele usa um tênis específico, ele tem uma metodologia específica para que ele possa resistir a esses percursos longos, a essas longas maratonas que ele corre. Assim também somos nós, irmãos. Se a gente fosse hoje pegar uma pessoa que se converteu na fé, nova na fé, e levasse ela para um culto de oração, você acha quantos minutos uma pessoa dessa durava em oração? Eu, no máximo, jogaria 5 minutos. Eu me lembro como se fosse hoje, há 23 anos atrás, quando eu me converti ao Senhor, eu fui para a oração. Assim que eu me converti, no domingo eu me converti, na semana seguinte já era uma semana de oração para preparação para a ceia. E eu fui para essa semana de oração. No primeiro dia, na segunda-feira, eu já estava orando novo na fé. Não sabia falar a oração, não sabia o que dizer na oração. Fiquei mais tempo calado e observando os irmãos orando do que propriamente orando. Com 5 minutos, o meu joelho já estava doendo. Aí eu fiquei sentado, aí eu ajoelhava, sentava, ajoelhava, sentava. 1 hora para mim de oração foi o maior martírio da minha vida. Aí voltei na terça-feira, também a mesma coisa, aquele cansaço, o joelho começou a doer, eu sentei, aí não tinha palavras para falar, eu fiquei ali olhando para os irmãos, olhando para a Bíblia, sem saber o que fazer, ainda não tinha tempo de ter passado pelo discipulado. Passou-se aquela semana, passou-se aquele mês, eu comecei a participar do discipulado, aí eu fui aprendendo sobre oração, eu fui orando de pouquinho, nas consagrações, nas orações da igreja, nas orações nas casas, eu fui aprendendo como que se ora, como que se busca a Deus, como que a gente se faz declarações para Deus em oração, eu fui aprendendo, daqui a pouco, 1 hora para mim, já era um período tranquilo de tirar. Amém? Então a gente precisa, assim como um atleta se exercita e tem uma vida disciplinada, a oração também é da mesma forma. Ou você acha que porque nós somos pastores, você é líder, você ora mais do que o outro porque você é líder. Não, a gente ora, irmãos, porque a gente se disciplinou para isso. Desde novo convertido eu participo de consagração na igreja. Hoje eu sou pastor de igreja, a minha igreja tem consagração, então sempre que eu posso, estou de folga, não estou de escala, estou de folga, nós vamos lá trabalhar em oração também. Amém, irmãos? Mas o pastor ora porque ele é o pastor da igreja negativo. Desde quando eu aceitei Jesus, eu me acostumei com a oração.
Amém? Então que a gente possa passar isso para os nossos alunos. Olha, não se preocupe em orar 10 minutos. Ore 5, ore 2 minutos, crie uma rotina. Ore antes de dormir, 1 minuto, dobre o joelho e fala: Pai do céu, me abençoa, abençoa essa noite de sono, abençoa minha família, amém. Amanhã você volta de novo e depois de novo, aí você vai criando aquela rotina da oração, aquela disciplina da oração. Depois 1 minuto vai ser pouco, 2 minutos vai ser pouco, 10 minutos vai ser pouco, 1 hora vai ser pouco, e você vai estar mergulhado na oração. Amém, meus irmãos? E agora nós vamos falar sobre a palavra de Deus. 1.2, batalhando na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens e é por meio dela que chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Atualmente é muito fácil ter uma Bíblia, existem vários recursos como aplicativos, programas, bíblias de estudo e várias traduções. No entanto, o que deveria ser uma facilidade para o acesso ao texto bíblico, por vezes tem se tornado algo banal ou meramente trivial. A história da igreja mostra que muitos homens morreram para que as escrituras chegassem até nós. Mas muitos vivem como se ela não fosse importante, pois não se dedicam à leitura e ao estudo sistemático da mesma. O conhecimento das escrituras é tão importante que o próprio Cristo venceu o diabo pela palavra de Deus, dizendo: está escrito. Mateus 4, verso 4, 6 e 7. Amém, meus irmãos? Na questão da palavra é a mesma coisa, irmãos. É um exercício. Quando nós lemos um livro secular, seja um livro de história, de geografia, de português, de matemática, quando nós estamos estudando uma matéria secular, é uma disciplina humana. Nós precisamos de um exercício, mas um exercício mais simples, de uma metodologia mais simples. Mas você já percebeu que a palavra de Deus é diferente? Você já parou para prestar atenção quando você fala assim: vou tirar aqui 5 minutos para ler a palavra? Você já percebeu que parece que o que estava quieto começa a virar turbulência? Às vezes o ônibus que você estava ali, você começou a ler a palavra no ônibus, aí do nada começou uma discussão. Você começa a ler a palavra em casa, do nada o telefone começa a tocar. Você resolve ler a palavra antes de dormir, do nada o filho acorda. Você resolve ler a palavra quando está ali em concentração na igreja, em oração, do nada alguém vai te incomodar. Você já percebeu? Porque é uma ferramenta espiritual. Então nós precisamos dedicar tempo, um modo, um lugar específico para a gente ler a palavra, ter persistência, insistência. No primeiro dia alguém te atrapalhou, mas deixa reservado aquele espaço. No segundo dia você volta lá, ora a Deus antes, fala: Deus, repreende todo embaraço, todo impedimento que me impede de ler a palavra de Deus. Reserve um tempo, leia um capítulo, leia que seja 10 versículos, mas exercite na leitura da palavra. Se exercite, se discipline, se reserve um tempo para isso, que com certeza o Senhor vai te dar essa capacidade de fazer a leitura da palavra de Deus com essa sabedoria. E através dessa leitura nós vamos ganhar ferramentas para resistir às tentações. Existem momentos que a gente vai ter que reivindicar a palavra de Deus. Existe um momento que a gente vai estar encurralado, preso numa parede, a ponto de pecar contra Deus. Mas a palavra de Deus que a gente leu, aquele alimento, aquela palavra vai nos iluminar e vai trazer uma saída para nós daquela enrascada. E a gente vai sair ileso para a glória de Deus. Por isso nós precisamos valorizar a oração e a palavra de Deus. Oração e palavra são exercícios espirituais, são disciplinas espirituais que a gente precisa aplicar na nossa vida. Você vai numa academia, não sei se você aí já foi numa academia, fazer musculação ou fazer alguma atividade física. Quando você chega lá, o professor te apresenta um aparelho, você vai fazer um aparelho. Seja puxando, seja levantando, enfim, agachando, seja na bicicleta, na esteira. Você já reparou com o que acontece com você no primeiro dia? Você vai ficar todo dolorido, não é isso? Você vai ficar ali incomodado. Talvez no segundo dia você fala: rapaz, mas eu estou tão dolorido que eu não vou voltar amanhã, não. Eu não vou fazer isso comigo, não vou judiar do meu corpo. Você não quer, você vai começar a arrumar artimanhas, artifícios para faltar e aquela coisa, não vai querer ir porque o seu corpo está pedindo descanso. Assim também no mundo espiritual, irmão. Quando a gente começa a orar, espiritualmente coisas se movimentam. Quando a gente começa a ler a Bíblia, espiritualmente coisas se movimentam.
Ações inimigas são feitas para nos parar. Ações no mundo espiritual são feitas para nos fazer parar e retroceder daquilo que nós colocamos no nosso coração. Você já parou para prestar atenção que muita gente começa o mês de janeiro fazendo promessas de ler a palavra? Você já fez essas promessas para você mesmo? Esse ano de 2023 eu vou fazer a leitura da palavra todo dia. Eu vou ler nem que seja um capítulo da Bíblia. Aí você começou janeiro ali, lendo um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, fazendo aquela leitura. De repente, no meio do caminho, você está lendo a palavra. Do nada, o seu chefe muda o seu trabalho de horário. Do nada, você trabalhava de manhã, agora tem que trabalhar de tarde. Do nada, você conseguia ler no ônibus, agora você não pode mais de ônibus, você tem que ir de metrô. E acontece uma coisa, uma celeuma de ações que você tem que mudar aquela rotina. E dentro da mudança da rotina, você não conseguiu fazer uma readequação e teve que parar com aquilo. Não sei se você já passou por isso, pois eu já passei várias vezes. De você colocar um propósito diante de Deus, colocar uma meta, e quando você pensa que não, coisas que estavam acontecendo há anos sem mudança nenhuma começam do nada a mudar de cenário. É o mundo espiritual que está em efervescência para te impedir, mas também o mundo espiritual está em efervescência para te ajudar. Mas a gente precisa perseverar nessa busca, nessa constância, através da leitura da palavra e através da oração. Vamos mais para frente, tópico de número 2, fortalecimento na adoração. A adoração a Deus é o exercício de nossa fé. São meios eficazes de nos fortalecer para a batalha espiritual. 2.1, adoração a Deus. O culto a Deus é o momento em que a igreja se reúne para adorar e congregar. É no culto que oferecemos nosso louvor, adoração e quando ouvimos Deus através da pregação. No culto pode haver renovo, curas, edificação e fortalecimento. Contudo, muitos acham que só deve ir ao culto somente quando as coisas estão bem. De tal forma que preferem ficar em casa quando estão tristes ou abatidos. Essa postura é completamente errônea, pois é no culto que o Espírito Santo nos visita. O apóstolo Paulo afirma que quando estamos fracos é que somos fortes, pois nos sentimos completamente dependentes de Deus. Mais uma linda ferramenta espiritual, a adoração a Deus. Com certeza, aqueles que colocam em prática essa disciplina, esta ferramenta, são pessoas bem-aventuradas. Várias vezes, eu não sei se você já passou por isso, várias vezes eu já fui para o culto, muitas das vezes abatido, triste por alguma circunstância pessoal, alguma provação, alguma luta. Chegando ali na igreja, eu coloquei no meu coração, hoje haja o que houver, venha o que vier, eu vou adorar a Deus, eu vou me lançar a Deus. E aí quando a equipe de louvor começa a ministrar, você fecha os olhos e começa a se lançar na presença de Deus, esquece o mundo à sua volta e começa a se conectar e começa a vir as lágrimas e você começa a ficar quebrantado, fica mais leve e por uns minutos preciosos você até esquece os problemas que você chegou ali com eles. Com certeza foi o mundo espiritual se movimentando. Talvez coisas que você não conseguiria fazer nem na oração e nem através de outras formas, você conseguiu ali destravar no mundo espiritual através da adoração a Deus. Por isso que o inimigo tentará nos impedir de adorar a Deus. Você já parou para prestar atenção como que o mundo espiritual é terrível, irmão? Quando chega no horário do culto, não sei se para você é assim, mas parece que chega no horário do culto, é o horário que o vizinho vem falar, é o horário que o telefone toca, é o horário que aparece uma tribulação, aparece uma coisa, é o carro que estraga, é uma coisa que acontece, porque ele sabe que se nós formos para o culto e nós adorarmos a Deus, Deus virá sobre nós. Que se nós como igreja nos reunimos e adoramos a Deus, Deus visita a casa, Deus visita as almas, Deus visita as nossas circunstâncias, muda o cenário, tira a tempestade, coloca uma brisa suave sobre nós e nós vamos cantar o hino da vitória. Por isso ele tenta nos impedir, porque é uma ferramenta poderosa a adoração a Deus. Por isso nós devemos estimular e incentivar uns aos outros a nunca deixarmos de congregar.
nunca deixarmos de adorar ao Deus Todo-Poderoso em comunidade. É na oração comunitária, é na adoração comunitária que Deus opera milagres na nossa vida também. Glória a Deus. 2.2, o exercício da fé. A fé é o elemento primordial para aquele que deseja agradar ao Senhor. As Escrituras afirmam que Abraão foi justificado pela fé e isto lhe foi imputado por justiça. A fé é por vezes uma atitude. A fé é por vezes uma atitude. Podemos observar isso quando 4 amigos levam um paralítico até Jesus. Essa história é formidável, né? Mateus 9:2. Uma das formas de exercitar a nossa fé é através das ofertas e dos dízimos. Ofertar é a adoração que expressa a nossa fé em Deus como um ato de gratidão e reconhecimento, enquanto que a entrega do dízimo é um exercício de fé e de fidelidade. Quando não exercemos a nossa fé, na prática, essa fé se torna morta, pois não possuímos ou não possui frutos. Quando a gente fala de fé e atitude e fé e movimento, a gente tem uma história na palavra de Deus que menciona que alguns leprosos, 4 leprosos, estavam do lado de fora da cidade, porque eles não podiam entrar para a cidade por serem leprosos. Então a cidade estava cercada, sitiada. Eles não podiam nem entrar e eles estavam do lado de fora por serem leprosos. O que acontece? Eles falaram assim: se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer de fome. Entrar na cidade eles não estão deixando. Se a gente for até o acampamento do inimigo, pode acontecer deles nos matarem. Se eles matar, a gente morre. Se eles não matar, a gente vai comer. Uma coisa é certa, a gente não vai morrer aqui de fome. E eles pegaram esses 4 leprosos e foram até o acampamento do inimigo. Quando eles estavam chegando no acampamento do inimigo, Deus causou um pavor, um espanto neles, de maneira que o acampamento do inimigo se desfez, eles correram, achando que era um exército que estava chegando ali. 4 homens, trouxe uma confusão tão grande sobre eles que eles acharam que era um exército que estava chegando, correram depressa, deixaram tudo para trás. Aqueles homens chegaram, se alimentaram dos despojos, do que ficou para trás, que aquele exército deixou, voltaram lá na cidade, chamaram toda a cidade e falaram assim: ó, venham, porque há bastante comida aqui para todos nós. Eles não só alimentaram eles, como alimentaram a cidade inteira que estava padecendo necessidade. Fé e atitude. E aqui na lição nós vimos 2 elementos que o autor colocou aqui: ofertas e dízimos, né? Quando a gente fala de oferta e dízimo, há muitas pessoas que até se entristecem, por causa que tem pessoas que administram mal o que é depositado na casa do Senhor, no gasofilácio. No momento de oração, no momento de adoração, elas estão felizes, estão alegres, adoram a Deus, leem a palavra, mas quando fala de oferta, o coração dela cai o semblante. A oferta e dízimo. Dízimo e oferta é uma ação de fé também. Nós precisamos crer que quando a gente deposita a nossa oferta, deposita os nossos dízimos, nós estamos colocando a nossa fé em Deus, que Ele é quem proveu aquela oferta para nós, foi Ele que abriu a porta para nós, e é Ele que vai manter essa porta aberta, e é Ele que vai multiplicar, e é Ele que vai nos sustentar, e que tudo pertence a Ele. Eu estou apenas retribuindo, devolvendo, sendo grato a Deus. Por isso é uma oferta de gratidão a Deus. Independente do que os homens façam, irmão, independente do que os homens pensem, a nossa relação é para com Deus. É você diante de Deus. Você leva a sua oferta ao altar e está dizendo a Deus: Deus, eu sou grato ao Senhor. E o Senhor proverá recursos e mais recursos para nós, porque aqueles que semeiam com abundância também ceifarão na obra do Senhor. Tópico de número 3, o treinamento através do serviço. O nosso trabalho não é vão no Senhor e tudo quanto fizermos terá sua recompensa. 3.1, dedicação ao chamado. Paulo afirma que a igreja possui 5 dons ministeriais. Efésios 4:11 é bem conhecido esse texto. Sem contar os dons espirituais, de 1 Coríntios 12,
do 8 ao 11, também um texto bem conhecido. O chamado na obra é o dom e o talento pelo qual Deus nos estabeleceu em sua igreja. Deve haver dedicação e esmero por parte de cada um de nós no que tange a obra de Deus. Entender e aceitar o seu chamado é encontrar vida em Cristo, é viver com propósito, é encontrar vocação para a sua existência de sua vida. Por isso, Jesus declara que quem encontra o reino de Deus é semelhante a alguém que encontra um tesouro escondido de forma a abrir mão de tudo o que tem. E aí, esses dons e esse ministério que o apóstolo Paulo cita tanto em Efésios como em Coríntios, são trabalhos que a gente faz no mundo espiritual, no reino de Deus, por vocação e por chamado de Deus. E quando a gente entende, quanto mais rápido a gente entende qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, mais rápido a gente se desprende e mais rápido a gente se dedica. Por exemplo, citando o meu exemplo, eu desde novo na fé, desde quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu comprei, uma Bíblia. E o culto que eu mais admirava, o culto de ensino. E o culto que eu mais prestava atenção, culto de ensino. E aí eu comecei a comprar livros, e eu comecei a fazer cursos, e eu comecei a me dedicar. Aí logo eu recebi o convite para participar da escola bíblica, para começar a dar aula, bem novo na fé ainda. E eu me dedicava e aprendia. Hoje eu sou pastor de igreja, estou eu aqui trazendo ensinamentos para você, através dos ensinos da revista e daquilo que eu me dedico há anos a fazer. Mas, por exemplo, teve uma época em que eu, por influência dos amigos e ver os amigos fazendo, eu tentei ali tocar algum instrumento. Aí adquiri um violão, me matriculei numa aula de música e comecei a aprender umas notas. Eu aprendi até a fazer umas notas no braço do violão, alguma coisa, mas desengonçado, sem jeito para aquilo, sem nada, sem performance nenhuma, logo abandonei. O meu violão ficou anos e anos e anos parado ali no canto, pegando poeira. Porque eu logo entendi que aquilo não era o meu chamado, a minha vocação. Eu acho bonito música, eu acho bonito quando alguém toca um instrumento, quando alguém faz aquilo com tanta maestria, mas Deus não me chamou. Eu não consigo dedicar tempo, eu não consigo gastar dinheiro com isso. Aquilo que te consome o tempo, aquilo que te consome dinheiro, aquilo que te faz o teu coração palpitar, tá aí o seu chamado, irmão. Se você olha para alguém tocando um instrumento e você fica, uau, que lindo, que maravilha, um dia eu quero tocar, possivelmente a tua chamada vai ser nessa área musical. Se você é alguém que observa uma pessoa pregando e fica, uau, mas que ensino maravilhoso, onde é que essa pessoa aprendeu isso? Eu queria aprender também, eu quero comprar uma Bíblia, eu quero comprar um livro. Se você se empolga com essa área do ensino, possivelmente você vai ser da área do ensino. Se você é aquela pessoa que gosta de falar muito, gosta de entregar folheto, gosta de ir para a rua, corpo a corpo, abraçar as pessoas, muito possivelmente a tua área do evangelismo. Se você é uma pessoa que gosta muito de orar, interceder, de ir nos hospitais, de ir nas ruas, colocar a mão na cabeça das pessoas, orar, possivelmente o teu ministério é na área da intercessão. Então, busque exatamente fazer aquilo que o Senhor te chamou. E aquilo que o Senhor te chamou para fazer vai encher o seu coração, você vai se empolgar com aquilo e nunca vai ser pesado. Para mim nunca foi pesado um livro, ler um livro, gravar uma aula como essa. Para mim não é pesado, eu faço isso com todo amor e todo carinho. Mas quando eu chegava numa aula de música, eu ficava assim, pensando, meu Deus, que aula demorada. Eu tinha acabado de chegar, os dedos começavam a doer e eu falava, ai meu Deus. Aí começava a falar, professor, tá acabando a aula. E não, ainda tem 1 hora de aula. Meu Deus, que aula demorada. Aí na próxima aula já começava a querer arrumar uma desculpa para não ir, para faltar, ai, essa aula não vou mais. Aí até que eu chegava e falava, professor, não dá para mim mais. Eu não vou mais fazer o curso. E trancava o curso e fiz o curso umas 2, 3 vezes. Tranquei o curso várias vezes. Mas na área do ensino, na área da instrução, eu já fiz vários cursos, já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, já fiz curso de teologia na igreja. Todos os cursos que tem na igreja eu sempre amei fazer, fazia todos, fiz todos, até aqueles que não era mais para mim fazer, eu fiz de novo só para estar no meio da turma estudando, porque isso é o que traz essa gratidão para o meu coração. Amém? Então, possivelmente, aquilo que te empolga, aquilo que te anima, aquilo que faz você palpitar o coração,
está aí, com certeza, o seu chamado e a sua vocação. Há vários testes na internet que você consegue imprimir e levar para os seus alunos preencherem algumas perguntas, né? O teste da sua vocação, o teste dos dons. Tem um que é chamado teste dos dons. Aí são várias perguntas, eles vão preencher as perguntas e baseado naquelas respostas você vai chegar numa pontuação e dentro dessa pontuação você vai saber se ele tem o ministério de pastor, o ministério de evangelista, o ministério do mestre, o ministério da intercessão, o ministério da adoração. Você vai perceber ali aonde está o chamado daquela pessoa. Talvez valha a pena separar uns minutos, pesquisa aí no Google, dá um Google aí, teste dos dons, teste das vocações. São vários tipos de testes que tem, leva um deles, aplica para os seus alunos que eles vão se surpreender. Quando eu fiz a primeira vez um destes testes, saiu exatamente na área que eu gosto, que é instrução e pastorear. Liderar, trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Eu amo isso, eu gosto de estar na casa do Senhor, eu gosto de estar ensinando, eu gosto de estar aprendendo. Então essa é a minha área. Logo eu descobri, bateu certinho com as minhas respostas e o teste ali. Então faça isso, coloca aí, dá um Google aí, teste dos dons, teste das vocações. Você vai encontrar alguns formulários, imprime, leve para eles, que eles vão ali gostar e amar, descobrir qual é o dom e o talento deles. Amém, meus irmãos? 3.2, o ministério cristão. A palavra ministério vem do grego diaconia, que significa serviço. Logo, todo aquele que tem um ministério tem um serviço na obra de Deus. Paulo afirma que Deus nos deu o ministério da reconciliação, de tal forma que através da mensagem do evangelho pregado pela igreja, que o ser humano se converte e se reconcilia com Deus. Se temos o ministério da reconciliação, é necessário que venhamos a ser um exemplo. Paulo diz a Timóteo, que era um jovem pastor, que ele deveria ser um exemplo aos irmãos em Éfeso. Da mesma forma, nós devemos dar o testemunho de Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu até coloquei aí nessa imagem desse slide aquela cena icônica, né, que é Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E ele deu exemplo para os seus discípulos mandaram esse exemplo para frente, esse exemplo chegou até os nossos dias, que aquele que serve a Deus, aquele que tem dons, aquele que tem chamado, na verdade o nosso chamado se resume a servir uns aos outros. Todos os nossos dons e talentos servem só para um sentido: servirmos uns aos outros. No dia em que a gente usar o nosso dom para nosso próprio benefício, para lucro próprio, para ganho próprio, nós estamos desviados da presença de Deus. Tudo o que fizermos é para a glória de Deus e para servir aos nossos irmãos. Amém, irmãos? Tudo que você fizer. Se você receber alguma coisa em contrapartida, como diz o apóstolo Paulo, se você for remunerado de alguma forma, glória a Deus por isso. Mas a principal função nossa é servir ao Senhor. O que vier depois disso é lucro, é misericórdia, é graça de Deus. Mas nós temos que servir uns aos outros sem querer nada em troca. Glórias a Deus. E a conclusão, o exercício precisa de apoio logístico para permanecer em combate. Assim, o cristão deve ter em sua vida espiritual uma rotina e disciplina de uma vida de oração, leitura da palavra, assiduidade aos cultos, com envolvimento e comprometimento na obra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que uma pessoa sadia, ela quer estar espiritualmente falando na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, aprendendo, orando, cultuando, liderando, fazendo alguma coisa. Se você está saudável espiritualmente, irmãos, você vai querer fazer isso. Agora, se nós estamos doentes, nós vamos nos afastar. Então, quando a gente está doente, qual é o principal sintoma de uma pessoa doente? Ela quer mais repouso, ela precisa se resguardar, ela precisa estar no quarto dela, na casa dela, tomando medicações, em casa, dormindo mais cedo, acordando mais tarde. Ela vai precisar de repouso, vai precisar estar quieta, vai precisar largar o trabalho, entrar de atestado médico. Assim também é na vida espiritual, irmão. Então avalie a sua vida, avalie a vida dos alunos que você está aí servindo a Deus e abençoando eles. Será que eles vêm na igreja uma vez por semana? Irmãos, é inadmissível um crente sadio
que frequenta só o culto de domingo. Nós estamos vivendo uma geração doente. Jovens, irmãos. Nós não estamos nem falando de adultos. Estamos falando de jovens que você vê a semana toda não aparece na igreja. E eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando. Então, uma semana sem pisar o pé na igreja. Meu Deus do céu, que terrível. Eu me lembro quando nós éramos novos na fé, o domingo, por exemplo, a gente ia para a escola bíblica de manhã, 9 às 11. Aí quando terminava 11 horas, nós tínhamos o ensaio da mocidade, que de 11 a meio-dia. Aí a gente ia para casa, todo domingo tinha evangelismo. A maioria dos jovens participavam do evangelismo, que ia de 2 até às 16 horas mais ou menos, de 2 às 4 da tarde. Aí a gente voltava para casa e o culto começava às 19 horas. 19 horas os nossos jovens estavam lá. Os irmãos estavam lá. As irmãs estavam lá. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão indo só no domingo à noite. Elas chegam depois do horário, querem sair antes do horário e ainda reclamam porque o culto durou 2 horas ou passou 1 minuto. Misericórdia, irmão. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, além de não estar municiada para a guerra, ela está vivendo um tempo de doença espiritual. Que nós venhamos a orar, a buscar a Deus em favor daquele departamento que nós estamos à frente. Se você está à frente da escola bíblica, cuidando de 5 jovens, de 10 jovens, ore por eles, busque a Deus por eles, incentive a eles. Deus te colocou nesse período, nesse momento, para cuidar dessa turma de jovens, para cuidar dessa classe de adolescentes. Então vai para cima, seja o melhor professor, seja o mais empolgado, incentive eles, dê recursos para eles, ore por eles, incentive eles, faça propósitos por eles, que com certeza o Senhor vai te usar. Amém? Se você nos acompanha aqui no nosso canal, a gente disponibiliza também esses slides, as revistas também em PDF, quando a gente tem, e também a gente vai disponibilizar aqui a revista em Word, caso você queira imprimir. Então, se você é um desses, você vai acessar aqui o nosso grupo do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o link para que você entre no nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar subsídios para adultos, para adolescentes, para jovens. Você vai encontrar ali livros em PDF, slides, você vai encontrar revista em PDF, revista em Word, tudo aquilo que eu consegui adquirir, conseguir com amigos em outros grupos, a gente vai colocar lá no nosso grupo do Telegram. Então corre para lá, no link aqui da descrição, clica no link, entra no grupo do Telegram e vamos estudar a palavra de Deus, vamos melhorar o nosso ensino, vamos nos ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu peço só uma coisa, ó, deixa aí o seu inscrever-se nesse canal, deixa aí o seu curtir, o seu gostei, comenta aí o que você achou dessa lição, para que o YouTube, ó, espalhe essa mensagem para mais alunos, mais pessoas venham para cá, para esse canal, para a gente aprender juntos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu ministério, que você continue sendo essa bênção para a nossa escola bíblica e até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Amém.